Então, a adoração que agrada a Deus, certo? E aí a gente começa com o versículo de Marcos, Marcos 12, no versículo 30, na versão nova aí. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. É a palavra de Deus nos convidando a amar o Senhor de todo o nosso coração. Eu aprendi que quando a gente ama ao Senhor de todo o nosso coração, a gente aprende a negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir o nosso Mestre. Deus quer você por inteira, amada. Ele não quer você pela metade, ele não quer você só nos braços ou só a sua cabeça, ele quer você por inteira. O Senhor não quer apenas uma parte da sua vida, ele pede todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento e toda a sua força. Deus não está interessado em um comprometimento tímido, em uma obediência parcial ou nas sombras de seu tempo e de seu dinheiro. Deus deseja que cada uma de nós tenha uma total devoção para com Ele. Não migalhas de sua vida, mas uma total devoção. É você entregar o seu tudo a Deus. E aí ele nos conta aqui a história de uma samaritana que tentou argumentar com Jesus sobre o melhor momento ou lugar e forma de adorar a Deus. E aí ele respondeu que essas questões externas não tinham importância. Onde você adora não é tão importante quanto por que você adora. Ó, que convite lindo. Por que você adora? E quanto de você mesmo você se oferece a Deus quando você adora. Então eu quero lhe convidar, quando você estiver em casa, no seu trabalho, ou lá na igreja, juntamente com seus irmãos, busque adorar ao Pai, independente de quem está do seu lado. Ofereça a sua melhor adoração. A palavra de Deus diz que sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade. O tipo de adoração que agrada ao Senhor, ela se apresenta de 4 maneiras ou 4 características que nós vamos ver essa forma certa de adorar hoje. E a primeira é que Deus, ele se agrada quando nossa adoração é conforme a verdade. As pessoas frequentemente dizem: eu gosto de pensar em Deus como, e então descrevem um tipo de Deus que gostaria de adorar. Mas não podemos criar uma imagem pessoal de Deus confortável e politicamente correta para o adorá-lo, porque isso é idolatria. A adoração, ela deve ser fundamentada na palavra de Deus, não em nossa opinião a respeito de Deus. A samaritana, Jesus respondeu à samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai está procurando. É você e eu. Ele tem procurado verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então, adorar em verdade significa adorar a Deus tal como Ele é, verdadeiramente revelado na sua palavra. Que coisa linda, né? O segundo ponto, Deus, ele se agrada quando a nossa adoração é sincera, amada. Quando adoramos a Deus em espírito e em verdade, o nosso coração se enche de alegria. Jesus diz que devemos adorar em espírito.
Ele não está se referindo ao Espírito Santo, não. Ele está se referindo ao nosso espírito, ao espírito que está em você. Quando foi feita a imagem de Deus, nós somos um espírito que habita em um corpo. E Deus concebeu esse espírito para que, através dele, houvesse a comunicação com Deus. Então, a adoração nada mais é que o seu espírito reagindo ao Espírito Santo de Deus. Jesus disse: ame, ame, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Jesus quer sim, ele quer que você diga que você quer adorar de maneira genuína e sincera. E não se trata de apenas usar palavras lindas, corretas. Você deve querer realmente dizer o que você diz. E o louvor, sem esse sentimento, não é louvor. Não passa de um insulto a Deus. Então, nós precisamos usar as palavras corretas no momento da adoração. Quando adoramos a Deus, ele olha para além das nossas palavras, a fim de ver que atitude Elza está tendo, que atitude Lorena está tendo, que atitude Priscila está tendo e todas as irmãs que estão aqui, a fim de ver a nossa atitude que está demonstrada no nosso coração. Por isso, em 1 Samuel 16:7 diz: o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então, nós temos que adorar esse Deus com toda a intensidade do nosso coração. Uma vez que a adoração implica em regozijar-se em Deus, é necessário que suas emoções estejam envolvidas. O Senhor lhe deu emoções para que você possa, com intensidade, ter genuínas adorações, não algo que seja fingido. Deus odeia a hipocrisia, ele gosta da verdade. Ele não quer exibicionismo, fingimento, falsidade na adoração. Ele deseja um amor sincero e verdadeiro. Ele deseja que você o adore. Te adoro, Senhor. Ele te deseja que você o adore. Entendeu? Deus não aceita exibicionismo, fingimento ou falsidade na adoração. A adoração, você tem que ser o adorador, que adora ao Pai em espírito e em verdade. É com amor, é com sincero e verdadeiro amor. Então, a forma que você adora a Deus descreve a maneira como o enxerga. E aí nós podemos adorar a Deus de modo imperfeito, podemos. Talvez naquele dia você esteja adorando, mas a sua mente esteja com os problemas, a sua mente esteja pensando em casa que você deixou o seu esposo, a sua mente esteja preocupada porque você tem um parente que está acamado. Então, nós precisamos adorar o Pai com sinceridade. Mas muitas vezes a gente adora de modo imperfeito porque deixamos que outras circunstâncias ocupem o lugar da nossa adoração. Só a sinceridade, ela não é suficiente. Nós precisamos que o Espírito da verdade, ele se derrame em nossa vida, ele nos conduza à adoração. A adoração, ela deve ser conforme a verdade genuína. Uma adoração que agrade a Deus, com profundidade emocional, com profundidade doutrinária, usando o nosso coração e a nossa mente. Hoje em dia, muitas pessoas acham que ser comovido por uma música é o mesmo que ser tocado pelo Espírito Santo, mas são coisas totalmente diferentes, amada.
A verdadeira adoração, ela acontece quando o seu espírito responde a Deus, não a uma melodia. Na verdade, algumas canções que são introspectivas e sentimentais, elas até impedem a adoração, pois retiram a evidência de Deus e a transferem para nossos sentimentos. E aí você fica baqueado sentimentalmente. Mas sua maior distração na adoração é você mesma. Seus interesses e preocupações com o que os outros pensam a seu respeito. Então, nós precisamos ficar conectados com Deus e não com a irmã que está do lado, ou que está na frente, ou que está atrás. Você não diz assim, eu não estou nem aí do que vão pensar de mim. Eu quero é Deus, aleluia. E aí os cristãos, eles discordam com frequência da forma mais apropriada ou genuína de louvar a Deus, mas essas discussões normalmente refletem apenas diferenças de formação, amadas, e de personalidade. Então, Deus sabe que você tem a sua forma, eu tenho a minha forma, cada uma tem a sua formação, cada uma tem a sua personalidade. Ele não quer robô adorando todo mundo igual. Ele sabe que tem a singularidade de cada uma. Então, muitas formas de louvor são mencionadas na Bíblia. Dentre elas tem de confissão, de cantar, de se colocar de pé, de se ajoelhar, de dançar, de manifestar alegria, de testificar, de tocar instrumentos musicais, de erguer as mãos, de bater palmas, de dar glórias a Deus. Então, tem várias formas. O melhor estilo de adoração é aquele que você vai genuinamente representar seu amor por Deus, baseado pela sua formação e na personalidade que o próprio Deus lhe deu. O Gary Thomas observou que muitos cristãos parecem emperrados em uma adoração rotineira, uma rotina insatisfatória, em vez de viver uma empolgante amizade com Deus. Isso ocorre porque se obrigam a utilizar métodos devocionais ou estilos de adoração que não se ajustam à maneira especialmente concedida por Deus a cada um. O Gary raciocinou: se Deus propositadamente nos fez todos diferentes, por que deveríamos todos amar a Deus da mesma forma? Uma pergunta intrigante. Lendo obras cristãs clássicas e entrevistando cristãos maduros, o Gary descobriu que os cristãos têm utilizado caminhos variados há 2000 anos atrás para desfrutar uma intimidade com Deus. E como eu posso desfrutar dessa intimidade? Ao ar livre, estudando, caminhando, cantando, lendo um livro, dançando, criando obras de arte, servindo outras pessoas, sendo solidários, desfrutando da comunhão, participando de dezenas de outras atividades. Lembra que eu comentei em uma dessas palavras que até você indo para o ônibus pegar o buzu, você já pode ir tendo um ato de adoração ao Senhor. No livro que significa caminhos sagrados, o Gary identifica 9 maneiras pelas quais as pessoas se aproximam de Deus. E aí, não precisa você me dizer, mas veja qual a que você mais se identifica. Os naturalistas gostam de ser motivados a amar a Deus ao ar livre, nus, num ambiente natural. Aqueles que são sensitivos amam a Deus com os sentidos e apreciam belos cultos de adoração que envolvem a visão, o paladar, o aroma e o toque, não apenas a audição. Os tradicionalistas se aproximam de Deus por meio de rituais, liturgias, símbolos e estruturas rígidas.
Os ascetas preferem amar a Deus na solidão e com simplicidade. Os ativistas amam a Deus pelo confronto com o mal, combatendo a injustiça e trabalhando para tornar o mundo um lugar melhor. Aí estão os políticos aí. Os misericordiosos amam a Deus, demonstrando seu amor a outros e suprindo as necessidades deles. Os entusiastas amam a Deus com celebrações. Os contemplativos amam a Deus por meio da adoração. E os intelectuais amam a Deus ao estudá-lo, isto é, fazendo uso da sua mente. Não há um modo ou modelo único de aproximação para adorar e desenvolver uma amizade com Deus. Há uma coisa certa, amadas. Você não glorifica a Deus tentando ser alguém que Ele nunca quis que você fosse. Deus quer que você seja você mesma. Entendeu, mulheres? Deus quer que você seja você mesma. Você é diferente de mim, que sou diferente de Lorena, que Lorena é diferente de Ilana, Ilana é diferente de Sueli, Sueli é diferente da missionária Jacira, e assim nós vamos caminhando. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando. Pessoas simples, honestas, que busquem a presença dele em seu culto. A terceira, penúltima, a ordem de Jesus. Ame o Senhor de todo o seu entendimento. É o mesmo texto que eu li no início. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Depois, a segunda parte é ame ao teu próximo como a ti mesmo. É repetida 4 vezes no Novo Testamento. Deus não se agrada de cantorias indiferentes, de preces superficiais. Deus não se agrada. Com frases feitas ou exclamações corriqueiras, como louvado seja o Senhor, pois indica que não conseguimos pensar em nada melhor para dizer no momento. Se a adoração for superficial, ela não terá valor algum. Você deve envolver a sua mente. Jesus, ele chamou vãs repetições as orações indiferentes. Está lá em Mateus 6, 7. Até mesmo expressões bíblicas podem se tornar expressões banalizadas pelo uso exagerado, quando então deixamos de pensar no seu significado. É bem mais fácil utilizar chavões ao adorar que fazer um esforço para honrar a Deus com palavras originais. É por isso que a encorajo a ler diferentes traduções e parafrases da Bíblia. Isso ampliará as suas expressões de adoração. Então, vamos tentar, amadas, louvar a Deus sem utilizar as palavras louvor, aleluia, obrigada ou amém. Vamos usar admirar. Eu admiro Deus. Eu tenho um respeito pelo meu Pai. Eu valorizo a palavra de Deus. Eu reverencio o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu honro aos meus pais, eu honro ao meu Deus, eu o aprecio. Eu só quero louvá-lo. Faça essa lista de sinônimos, de palavras novas que a gente possa estar utilizando e expressando ao nosso Deus. Além disso, vamos ser mais específicas. Se alguém falar com você e repetir 10 vezes, eu te louvo, você vai se perguntar ou vai pensar, por que motivo? Você preferiria ouvir 2 elogios daquela pessoa a dezenas de generalidades imprecisas, não é verdade? Deus também é assim. Uma outra ideia é fazer uma lista dos diferentes nomes de Deus e concentrar-se nele. Os nomes de Deus não são casuais, eles revelam diferentes aspectos de seu caráter.
Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Olha os nomes de Deus, teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. No Antigo Testamento, Deus se revela. Ele se revela de modo progressivo a Israel, aquele povo, e atribui nomes a si mesmo. Ele nos orienta a louvar o seu nome. Então, Deus também quer que nossas reuniões na comunidade sejam ponderadas. Paulo dedica isso no capítulo 14, lá de 1 Coríntios, e finaliza, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. A esse respeito, Deus insiste em que nossos cultos eles sejam compreensíveis aos não cristãos, quando estes estiverem presentes em nossas reuniões de adoração. Paulo, ele observa, se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém? A sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Essa parte aqui, amadas, é a questão do falar em línguas, né? Às vezes a gente é cheio do Espírito Santo e começa a falar em línguas. Se você fala ali baixinho, você está edificando a você. Mas quando você fala alto, é importante você ter a interpretação, porque quando a gente tem a interpretação, a gente edifica o corpo, a igreja. Quando não temos a interpretação, só edifica a gente que está falando. Ser cuidadoso ao tratar com aqueles que estão chegando à igreja, que nos visitam, é uma ordem bíblica. Desprezar essa ordem é tanto um ato de desobediência quanto de crueldade. E por último, Deus se agrada quando nossa adoração é prática. A Bíblia diz apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que seja um vivo, santo, um sacrifício agradável ao Senhor, que Ele pode aceitar. Está lá em Romanos 12, 1. Porque o Senhor não diz, apresentem o seu espírito, porque sem o corpo, amada, você não pode fazer nada neste planeta. Para você andar, você precisa de um corpo. Para você comer uma comida, você precisa de um corpo e tem que ter uma boca. Para você bater palma, você precisa ter suas mãos. Na eternidade, você irá receber um novo corpo, aperfeiçoado e aprimorado. Mas enquanto estivermos na terra, neste reino, neste mundo, Deus diz: dê-me o que você tem. Ele está apenas sendo prático a respeito da adoração. Então, se você já ouviu pessoas dizerem, não poderei participar da reunião desta noite, mas fique tranquila que eu vou estar lá em espírito. Você sabe o que isso significa? Nada. É inútil. Enquanto você estiver neste mundo, seu espírito só poderá estar presente se você for com o seu corpo. Seu espírito não vai andar sozinho. Seu espírito, se morrer, ele já está na glória. Então, ele não vai ficar vagando aqui. Se seu corpo não está lá, você também não pode estar na igreja. Na adoração, nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Normalmente associamos o sacrifício com algo morto, mas Deus quer que você seja um sacrifício vivo, que você viva com ele. Entretanto, o problema com o sacrifício vivo é a possibilidade de ele fugir sorrateiramente do altar, o que muitas vezes acontece. Cantamos, ó cristãos, vamos avante, no domingo e na segunda batemos em retirada e voltamos à velha mulher, ao velho modo de viver.
Então, no Antigo Testamento, Deus se agradou de diversos sacrifícios de adoração, pois profetizavam o sacrifício de seu filho ali na cruz por nós. Hoje, Deus também se agrada de sacrifícios de adoração diferentes, ação de graças, louvor, humildade, arrependimento, oferta, oração, serviço aos outros e àqueles que estão necessitados. A verdadeira adoração, ela implica um custo. Davi sabia disso e afirmou: eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custaram nada. Um dos custos que a adoração tem para nós é o egocentrismo, a pessoa que é egoísta, e isso muitas vezes impede a pessoa de ser um adorador. Não se pode louvar a Deus e a si mesmo ao mesmo tempo. Você não adora para ser visto pelos outros ou para agradar a você mesmo. Ao adorar, você deliberadamente muda o foco da atenção para Deus. Quando Jesus diz: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Ele chama a atenção para o fato de que adorar exige esforço e energia. Nem sempre é conveniente ou confortável, e às vezes a adoração é mero ato de força de vontade. É um sacrifício voluntário. A adoração passiva é um paradoxo. E o que é isso? Quando você louva a Deus, mesmo sem vontade, quando sai de sua cama para adorá-lo, estando cansado, ou quando você ajuda os outros, estando esgotado, você está oferecendo um sacrifício de adoração a Deus. Isso agrada a Deus. E quando você louva o nome de Deus, mesmo sem vontade, quando você sai de sua cama para adorá-lo, cansado, quando você ajuda outros que estão esgotados, você está oferecendo um sacrifício de adoração a Deus. Isso é agradável a Ele. Matt Hidman, líder de adoração na Inglaterra, conta como seu pastor ensinou à igreja o verdadeiro significado da adoração. Para mostrar que a adoração é mais que música, o pastor proibiu todos os cânticos por um período de tempo, até que eles aprendessem a adorar de outras maneiras. Ao fim daquele período, Matt escreveu a clássica canção, que significa essência da adoração. E aí, um pedacinho do trecho da música é: trarei a ti mais do que uma canção, pois uma canção em si mesma não é o que tens pedido. Tu buscas por algo além das aparências, tu sondas o meu coração. A essência da questão é uma questão do coração. Então, amadas, nós precisamos pensar sobre o propósito da nossa vida. Deus me quer por inteira? Deus quer você por inteira? Ele manda que nós o amemos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. E ame ao próximo como a si mesmo. É o mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Olha, você pode até ser aquela pessoa perfeita para ofertar, para dizimar, mas se você não consegue amar o teu próximo, se você não consegue servir ao teu próximo, é vã, amada, a tua fé, porque é Bíblia, a palavra que nos ensina que temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, eu faço-lhe uma pergunta: o que agrada mais a Deus neste momento? É minha adoração pública ou a minha adoração particular? O que eu vou fazer a respeito disso? Amém?